Olá, muito prazer em cumprimentá-lo. Queridos amigos, aqueles que me assistem agora, eu sou o pastor João Batista Chagas, da Assembleia de Deus, aqui em Belém do Pará, em uma comunidade chamada Murinim, fica no município de Benfica, se você quiser aí. E nesta oportunidade, eu gostaria de chamar a atenção de todos que me assistem e que me ouvem para um contexto da Bíblia Sagrada que está escrito aqui no livro chamado Deuteronômio, capítulo 16, do verso 1 até o 3, que diz assim: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Amém? Graças a Deus. Leitura importantíssima. E eu quero fazer assim uma narrativa bem rápida, breve, a respeito desse tema, Páscoa. Uma vez que nós estamos nos aproximando aí da Semana Santa, E naturalmente no final desta semana será celebrada a Páscoa do Senhor. Em alguns lugares, queridos, a Páscoa ela é comemorada de uma forma totalmente diferente do que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra, E aqui trata-se de três festas importantes que eram consideradas aos judeus como festas sagradas. A primeira delas é a festa da Páscoa, que é a saída do Egito, quando o povo que estava escravizado ali há 430 anos, e conta-nos a Bíblia que o povo de Deus clamou a Deus, clamou a Ele, e Ele ouviu o clamor do seu povo, naturalmente, e os libertou através de mão forte. E a segunda festa é a de Pentecostes, também muito importante entre os judeus. E em terceiro é a festa dos tabernáculos. Vejo então, portanto, três festas importantíssimas em que Deus, digamos assim, incentivava o seu povo a que comemorassem, que apresentassem sacrifício. Mas dentre essas três festas aqui, meus queridos, eu quero destacar a festa da Páscoa. Esta festa tão gloriosa, tão maravilhosa, em que ela é voltada num sentido festivo em adoração ao Senhor, por ter libertado o povo de Israel das terras do Egito. E, segundo o calendário judeu, nós observamos aqui no verso 1 do capítulo 16 de Deuteronômio, que o Senhor lhe recomenda ao seu povo, dizendo: guarda o mês de Abibe e celebra, olha só, celebra a Páscoa. Significa fazer festa, aleluia, Exaltar o nome do Senhor. Então o momento da Páscoa, se você concordar comigo, é o momento de se fazer festa. É o momento de se cultuar a Deus, de apresentar sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? A Bíblia fala aqui, num sentido bem maravilhoso, lá no Velho e Bom Testamento, que quando Deus ordena ao seu povo a realização dessa festa, chamada Páscoa, ele diz que os judeus eles deveriam oferecer ao Senhor em sacrifício ovelhas e vacas. Olha só, ovelhas e vacas. E nós exaltamos o nome do Senhor, porque quando chegava o mês de Abibe, entre os judeus, era comemorada esta festa. Não com tristeza, mas era com alegria. Eles mesmos começavam a narrar entre si, contar a história, de geração em geração. Eles contavam a história do sentido da Páscoa, a saída lá do Egito, da escravidão, enfim. Nos dias de hoje, meu nobre amigo, minha amiga que me ouve, que me assiste, eu poderia dizer com muita alegria, você vê o meu semblante, a alegria, o prazer, de poder dizer a você que nós, nessa Semana Santa que se aproxima agora, nós devemos comemorar sim a Páscoa e oferecer ao Senhor sacrifício de alegria, sacrifício de contentamento, porque outrora, como o povo de Israel estava escravizado lá nas terras do Egito com Faraó,
Nós podemos fazer uma comparação paralela a esse sentido, né, de escravidão no Egito. Nós estávamos também escravizados pelo pecado, né, pelo vício, enfim, por coisas que desagradavam a Deus, por coisas que não estavam condizentes com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. E nós tivemos um encontro glorioso com aquele que foi enviado por Deus. Assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo das terras do Egito, da escravidão lá do Egito, das mãos de Faraó, o Senhor Deus, ele enviou a nós, aleluia, o seu filho, o seu único filho, a Bíblia chama de o unigênito, enviou a nós para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós clamamos, de uma certa forma, nós, seres humanos, pecadores, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos a Ele um Salvador, nós suplicamos a Ele, nós invocamos o nome do Senhor para que Ele nos enviasse um Salvador. Glória a Deus. E agora, na presente dispensação da graça, nós temos o prazer e a alegria de anunciar que a nossa Páscoa é Cristo Jesus. O nosso sacrifício, ele fez lá na cruz do Calvário, como cordeiro, como ovelha, muda que é levada ao matadouro em silêncio, não disse uma palavra sequer, pelo contrário, não é verdade? Existem algumas palavras que ele pronunciou, sim, lá na cruz do Calvário, que antecedeu a semana da crucificação, a semana vicária, a semana da paixão, do sofrimento de Cristo. Mas ele foi até a cruz do Calvário, glória a Deus, ali sacrificou-se a si mesmo. A Bíblia narra em Filipenses capítulo 2 que ele desceu até a condição de homem, depois ele desceu à condição de servo, aleluia, não se exaltou a si mesmo, pelo contrário, entregou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por mim e por você, meu amigo. Glória a Deus. Então, esta semana nós devemos exaltar o nome do Senhor, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Também diz a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, querido? Então, que possamos nesta Semana Santa, nesta Semana da Paixão, nos alegrarmos, né? Nos regozijarmos na presença do Senhor, fazermos festa com pães asmos. O que é isso, pães asmos? Os pães da alegria, do prazer, ainda que seja sem o fermento, não é verdade? Que eram os nossos pecados, mas agora, graças a Deus, estamos libertos. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! Portanto, querido, eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor por tudo quanto Ele tem feito por nós e ainda há de fazer. Jesus é o Salvador. E eu quero encerrar esta minha breve palavra a todos vós, nesse momento tão maravilhoso que é a Semana Santa que se aproxima, e quando nós vamos viver e conviver a Páscoa entre família, na igreja, comemorar ao Senhor como nosso Salvador, dizer uma palavra que o Senhor Jesus ele fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo de número 20. Você sabe o que é que ele diz lá? Ele diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Fique com esta palavra. Tenha uma semana abençoada, né? A semana santa, a semana da paixão, como você queira fazer. E realize o culto da Páscoa. Comemore a Páscoa. Com coisas maravilhosas, glorificando, exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Porque agora nós temos um Salvador e o nome dele é Jesus Cristo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém.